Bom dia, galerinha do nono ano, dando início a mais uma aula online de Química. Essa aula está prevista para o dia 29 de setembro, com estreia às 7h15. É uma aula diferente. Eu vou fazer uma coisa diferente hoje, tá, gente? Não vou começar com conteúdo, porque essa semana está sendo a semana de avaliação bimestral. Então, eu gostaria de começar o conteúdo com vocês do online ao mesmo tempo que eu vou começar com o presencial, para não ficar diferente, tá? O nível e o ritmo do andamento do último bimestre, tá bom? Então, para essa aulinha de hoje, eu quero só apresentar para vocês o cronograma final dos nossos conteúdos e introduzir levemente o que a gente vai aprender, tá? O que é que vai aí enriquecer o conhecimento de vocês até o final do ano, tá certo? O meu objetivo com essa aula é ajudar cada um de vocês na organização e na previsão do que vocês vão aprender nas próximas semanas. Vocês vão poder ter consciência, vocês vão poder prever, ter expectativas sobre os conhecimentos que vocês vão adquirir nas próximas semanas, tá certo? Então, o meu objetivo foi esse. Antes, eu queria só relembrar, né, porque eu já falei na aula de biologia, sobre o projeto da escola em preparar vocês para o IFCE, e eu cheguei já no segundo semestre, né? Já abracei também essa causa e vou dedicar, como o Carlinhos fazia as últimas aulas, a preparar vocês para esse instituto, tá certo? Tão importante, né? Tão desejado por muitos alunos do ensino fundamental, não só daqui de Fortaleza, como de todo o Ceará, já que tem polos no interior também do estado, tá bom? Então, eu quero só apresentar para vocês um pouquinho o IFCE, tá? Esse aqui é o site oficial, ifce.edu.br. Eu recomendo que vocês, antes de se inscreverem, visitem o site, vejam o que é que o site fala sobre o próprio instituto, como é que entra, a estrutura. O site oferece todas as informações que o público precisa para desejar ingressar e fazer a prova que eles impõem para que o aluno seja para que o estudante seja aluno do instituto, tá certo? É um instituto que tem também natureza, ele pode ser considerado como as universidades, tá? Ele tem estrutura de ensino para todos os níveis, tá? Eu vou aqui só colocar no site mesmo, ó, certo? Aqui é o site. Tem acesso à informação sobre o IFCE, contatos, sistemas, comunicação social. Aqui embaixo vocês vão conhecer o histórico, a estrutura, a missão do Instituto, visão e valores, competências, ok? Funcionamento dos campos em outros locais que não é Fortaleza, tá? Mas vamos só ler aqui essa pequena introdução, o que é que o próprio Instituto fala dele mesmo, né? O IFCE, cuja reitoria é sediada em Fortaleza, foi criada por uma lei, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a integração do Cefet, é o antigo Cefet, tá, gente? Integrou o Cefet com as escolas agrotécnicas federais de Crato e de Iguatu. É um instituto que está vinculado ao Ministério da Educação, é uma autarquia independente, tá? Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão, o IFCE é equiparado às universidades federais, ou seja, um instituto que tem nível de ensino médio, superior e pós-graduação, tem mestrado e doutorado. Então, o aluno que desejar pode entrar nesse instituto e lá fazer carreira até o final de todos os níveis de ensino. Então, é realmente incrível esse instituto, tá certo? Eu recomendo a vocês e eu quero contribuir com esse sonho de vocês, preparando vocês nas aulas de biologia e de química, tá certo? Para isso, a gente vai resolver questões do IFCE, várias questões ao longo do final do ano, até o final do ano. Então, as aulas serão baseadas no nível do IFCE, no conteúdo que eles mais pedem nas provas e também a gente vai conhecer como eles exigem conhecimento do aluno, em que nível, quais os contextos, né? Quais as habilidades que o IFCE exige de cada um dos alunos que pretendem ingressar, tá certo? Então, voltando aqui ao nosso arquivo, vamos aqui dar a introdução aos nossos assuntos que a gente vai ver na disciplina de Química, tá certo? A gente vai ver ainda óxidos, tá? A última função de Arrhenius, estrutura atômica básica, tabela periódica, relações de massas, reações químicas e gases.
Desses 6 assuntos, o único que eu não vou abordar com nível de FCE é o óxido, tá certo? A partir de estrutura atômica, eu vou abordar sim, resolvendo questões do IFCE. Então, gente, só para introduzir óxido, o que seria a última função de arrênios, tá? Nós já vimos o que é um sal, um ácido, uma base e agora faltou o óxido, tá certo? Professora, qual é a definição de óxido e como eu posso identificar um óxido facilmente? Óxidos são substâncias que possuem oxigênio ligado a outro elemento químico, são compostos binários, formados pela combinação de apenas 2 elementos, um destes elementos sempre é o oxigênio. Gente, das funções de arrênios, creio que o óxido seja a de mais fácil identificação. Se tiver um oxigênio e um outro elemento químico, pode ser metal ou não metal, a gente vai chamar de óxido. Então, é fácil você identificar. Professora, como é que identifica mesmo um ácido? O H na frente e 2 ou 3 elementos químicos atrás. Como é que identifica uma base? O OH no final e um metal ou ametal na frente. Como é que identifica um sal? Tem sais de vários tipos, né? Sal normal, sal duplo, hidrogenossal, hidroxissal. De acordo com a presença do hidrogênio e do ânion OH, a gente vai poder classificar um sal. Mas você já sabe que o sal não vem com o H na frente e também o sal duplo tem 2 cátions, o sal normal não tem hidrogênio nem oxigênio e nem OH, então é fácil também você identificar um sal. Considero que o sal seja o de mais, só um pouquinho mais complexo, mas também não é difícil de você identificar, tá? O óxido é o mais simples, porque você já sabe, tem um oxigênio, obrigatoriamente, e apenas um outro elemento químico. Esses aqui, ó, que tem aqui o dióxido de carbono, né? Aquele gás tóxico que a gente libera nos produtos da respiração. É um óxido, tá certo? Monóxido de carbono, aquele gás altamente tóxico liberado pelos escapamentos dos veículos, né? É um gás que pode causar asfixia e bloquear a hematose em poucos minutos e causar a morte. Tá bom? Aqui são óxidos mais da indústria, tá certo? O pentóxido de fósforo, heptóxido de cloro. Então, a gente vai também nomear os óxidos de acordo com a quantidade de oxigênios, tá bom? A gente vai ver essas aulas com detalhes nas próximas semanas. A gente também vai entender, gente, o que é a tabela periódica, que é um recurso da química muito interessante, de muito fácil acesso. Vocês vão entender por que os elementos estão organizados em colunas, por que o hidrogênio aqui, o lítio, o sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, por que eles estão na 1? Porque eles se comportam da mesma maneira, tá? Nós iremos descobrir as propriedades que se repetem em cada um deles, por que são chamados de metais, não metais, alcalinos terrosos. Enfim, a gente vai ter contato com a tabela periódica e aprender a manusear, a buscar informações e a utilizá-la de maneira correta. Por definição, o que seria a tabela periódica? A tabela periódica é uma disposição sistemática dos elementos químicos ordenados por seus números atômicos, configuração eletrônica e recorrência das propriedades periódicas. Este ordenamento mostra tendências periódicas, tais como elementos com comportamentos similares na mesma coluna. Tá bom? Então, a gente vai conhecer essa tabela também. Essa última aqui, a 18, ó, são os gases nobres. Gases, gente, que não reagem com nenhum outro elemento químico, são gases bem estáveis, tá? Já diferentemente dos metais, que rapidamente, em solução aquosa, liberam eletrólitos e podem conduzir eletricidade. Ou seja, são propriedades diferentes, mas que se repetem em alguns dos elementos, tá? A gente também vai ter contato com reações químicas. O que é uma reação química? É o produto do contato de duas substâncias diferentes, tá? Por exemplo, tem reações que são espontâneas, tem outras que necessitam de uma faísca elétrica para acontecer. Mas a base da reação química é substâncias que reagem e que produzem novas substâncias, acontecendo o quê? Uma transformação material. Tá bom? Então, reação química o que é? Reação química são os resultados da transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam se modificando seu estado inicial. Um exemplo clássico aqui, maravilhoso, ó. 2 moléculas do gás hidrogênio, que é um gás que está em abundância no Sol, mais 2 moléculas do gás oxigênio, que é o gás que as plantas liberam, que a gente absorve para efetuar as reações bioquímicas básicas e complexas. Se eu reunir 2 moléculas desses 2 gases e colocar uma faísca bem aqui, ó, um estímulo elétrico, eu vou ter o quê? 2 moléculas de água. Olha só, gente.
dois gases bem diferentes, dando origem à água, que é a substância básica também e fundamental à manutenção da vida, né? Então, aqui é só outra representação, ó. Misturo os gases, lanço uma faísca e eu tenho água. Então, isso aqui é o quê? É uma reação química, é uma transformação química onde tem produtos e reagentes diferentes. É importante vocês saberem também que os átomos não se transformam, os átomos eles se reorganizam na produção de uma nova substância. E a quantidade desses átomos tem que ser as mesmas tanto no começo quanto no final. Tá bom? Vamos aqui, ó, relações de massas. É outro assunto da química bastante interessante, tá? A gente vai saber lidar como se calcula os pesos, as quantidades de massa na química. Por exemplo, como é que eu lido com 1 quilo de carne? Como é que eu lido com a carne? A gente vai se basear no quilo, né? Quilo de carne, quilo de arroz, quilo de feijão. Como é que eu vou medir um fardo de vários quilos de saca de feijão? Tonelada. Como é que eu vou lidar com a massa de um grande mamífero? Tonelada. Como é que eu vou lidar com o peso de um caminhão? Tonelada também. Já na química, a massa é diferente. Não é grama, não é quilo, não é tonelada. É massa atômica, tá? Essa massa atômica ela é bem especial, ela é bem importante, bem interessante. Ela tem como referência o carbono 12, e a partir do carbono 12, que é o elemento químico mais abundante, ele pesa os outros materiais. Então, aqui a gente vai conhecer como a química lida com as massas, e a gente vai também fazer vários cálculos e vários exercícios interessantíssimos sobre esse assunto, tá? Os gases, né, são compostos moleculares que possuem características como a grande compressibilidade e a capacidade de se expandirem. Estes compostos não possuem volume fixo, são miscíveis entre si e em qualquer proporção. Então, é importante você estudar o comportamento dos gases, que são substâncias que podem ser apertadas muito e não perder a sua propriedade, que podem se expandir ao máximo, dependendo do volume onde eles estiverem. Então, são compostos bem dinâmicos, tá certo? Eles se misturam, todos se misturam, dando sempre uma mistura homogênea e em qualquer proporção. Então, os gases, eles é um estado da matéria que é importante você e muito interessante de você aprender, tá? Aqui são exemplos, ó. O gás hélio, que é um gás nobre não reativo, tá? Ele é formado por um único átomo. O gás oxigênio, ele já é formado por 2 átomos de oxigênio, diferentemente do hélio, tá? É um gás também que pode se misturar com o hélio sem sofrer reação química. O H2O, né, o vapor de água, já é um gás que tem 3 átomos, 1 oxigênio e 2 hidrogênios, completamente diferente do oxigênio isolado. E o NH3, que é amônio, né, é um gás tóxico, mas que também tem no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. A gente vai estudar como ela se comporta no estado gasoso. Mas vocês já sabem que gases têm essa propriedade incrível, né, de ser apertado, de se expandir sem sofrer transformação e sempre, quando estão misturados, dão origem a substâncias homogêneas, tá? Então, gente, aqui são os nossos próximos assuntos que a gente vai ver na escola, tá? Creio que todos vocês estão motivados, tanto para entrar no IFCE, quanto para aprender por si mesmo, aprender por aprender, tá? Vocês têm aí um futuro maravilhoso pela frente e eu creio que vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, esse é o nosso... Termina aqui nossa aula. Qualquer coisa, eu tô no Class. Peço que vocês copiem o que vocês viram aqui, tá? Que a gente vai discutir mais em sala de aula, ok? Um abraço e até mais.